Querido Padre Neylor, queridos ministros da palavra, da música, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas mídias sociais. Hoje nós celebramos o Domingo de Ramos da Paixão. Abençoar os ramos não é uma mera superstição. Não é simplesmente para nós colocarmos, como agora foi sugerido pela CNBB, pela Conferência dos Bispos do Brasil, para nos colocarmos na porta da nossa casa como se fosse um amuleto para afastar qualquer mal ou qualquer outra coisa. Na verdade, o ramo lembra essa entrada de Jesus em Jerusalém e o povo que o acolhe e o proclama rei, o acolhe como rei na Cidade Santa. Nós também, quando nós colocamos o nosso raminho exposto, é para dizer, nós acolhemos Jesus como rei na nossa casa, na nossa família, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, na nossa vida. É acolher Jesus como rei e permitir que ele seja realmente aquele que rege a nossa vida, que governa a nossa vida. Independente daquilo que é estabelecido, nós vivemos aquilo que é o mandamento do Senhor. Nós vivemos aquilo que é a orientação que o Senhor nos dá. E a orientação dele é seguirmos seus passos. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Ou seja, a nossa vida cristã, ela não é uma vida de deleites, uma vida só de alegrias, aonde nenhum sofrimento aparece. Sofrimentos e as intempéries que qualquer pessoa no mundo sofre. A diferença é que nós, olhando para o nosso Mestre, olhando para o nosso Senhor, olhando para o nosso Rei, seguimos os seus passos, enfrentamos os nossos sofrimentos, enfrentamos as nossas dificuldades, olhando para aquela que é a esperança de todos nós. Esperança e ao mesmo tempo certeza, porque Cristo venceu a morte. Essa Semana Santa, ela não termina na Sexta-feira Santa. A Semana Santa termina com o Domingo da Ressurreição. Ou seja, Cristo que vive e que abre as portas da vida eterna para todos nós. Não tira de nós o trajeto que passa pela morte. Nós passamos também pela morte, mas temos a certeza da ressurreição. E por isso nós enfrentamos as nossas dificuldades. No meio dos nossos caminhos, como cristãos que somos, seguindo os passos do Mestre, não vão faltar autoridades que vão nos entregar para sermos condenados pela fé que vivemos. Não vai faltar quem, como Pilatos, tinha o poder de salvar e de libertar Jesus dessa condenação, mas lava as mãos, fica indiferente diante do sofrimento das pessoas que sofrem, fica indiferente diante daqueles que realmente estão dizendo a verdade, e simplesmente para se tornar agradável aos outros, se submete a condenar o inocente. Na vida do cristão, não vão faltar também aqueles soldados, ou mesmo os mestres da lei, que vão dizer, ué, mas tu não é cristão? Deus não está te protegendo? Como é que agora tu está passando por essas dificuldades? Como é que agora tu está vivendo isso aí? Ué, Deus não está te protegendo? Então agora, na época do coronavírus, tu pode sair pela rua, não tem problema nenhum, Deus não vai te proteger? Ou seja, uns insultos por vivermos a fé, fazem parte também, como fez da vida de Cristo e do caminho de Cristo, faz parte também na nossa caminhada como cristãos. Não vai faltar quem vai querer nos despojar da nossa dignidade, nos expondo, nos colocando ao ridículo, com sarcasmos,
Quantas vezes debocham da nossa fé, debocham do próprio Senhor Jesus Cristo. Também não vão faltar, como a gente vê, os ladrões que são condenados, não neste evangelho, mas percebemos sempre a possibilidade da reconciliação e da conversão até o último instante. Então, na nossa vida não vão faltar pessoas que de repente vão estar longe da nossa caminhada de fé, mas talvez no último instante recorra a gente, pedindo também o nosso auxílio, o nosso apoio, a nossa presença, como presença de Deus também na vida deles. Que o Senhor nosso Jesus Cristo, pela sua paixão e pela sua morte e sua ressurreição, possa também fortalecer a nossa fé, revigorar os nossos pés e os nossos braços na nossa caminhada e na nossa luta pela fé, pela luta também pela nossa salvação. Já somos vitoriosos pela ressurreição de Cristo, mas ainda peregrinamos nessa terra em meio aos sofrimentos, contando sim com a intercessão de Nossa Senhora, com o exemplo e a intercessão de tantos santos que passaram também por toda essa vida de sofrimentos, mas encontraram a salvação e hoje na alegria eterna intercedem por nós e nos esperam ansiosos também para nos encontrarmos e nos unirmos a eles definitivamente. Já se unem conosco em cada celebração da Santa Missa, quando antes da consagração nós nos unimos aos anjos e aos santos para dizer que Deus é santo. Por isso, queridos e queridas, que essa Semana Santa seja vivida por nós com intensidade. Que a gente não faça pouco caso da semana que nós vamos viver, de tudo que Jesus passa ao longo dessa semana, e nós queremos passar com Ele para podermos também nós nos identificarmos como comunidade, como igreja, como família, como pessoa, com o próprio Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, por isso, com Ele, nós vamos viver essa semana e vamos também, com Ele, viver a glória da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.